É hora de falarmos de esportes aqui no canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma vez estamos aqui. E num fim de semana que não foi lá bem para os paulistas. Santos, Corinthians e Palmeiras perderam. E esses são três dos assuntos que eu vou falar agora no vídeo. Se você chegou aqui, já deixa um like e vem com a gente. Vamos falar de esportes. E eu começo falando parabéns ao time do Rio Branco de Americana. Venceu a Série A4 contra a Francana na decisão. Venceu a segunda partida. Semana passada venceu a Americana por 2-0. E agora vence a Francana lá em Franca por 2-1 na partida disputada neste fim de semana. O Rio Branco é o primeiro campeão da Série A4, a inédita A4 da Federação Paulista. E, assim como a Francana, também vai disputar a Série A3 de 2025. Parabéns ao Rio Branco e à Francana também, que chegou nessa decisão e agora comemora mais um título para a cidade de Americana. E ainda falando sobre divisões de baixo, vamos falar rapidinho da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer uma informação inusitada da Série D que aconteceu nesse fim de semana, porque na partida disputada entre Real Brasília e o Brasiliense, olha só o que aconteceu. No intervalo do primeiro tempo, estava 1-0 para o Real Brasília. E os dirigentes do Brasiliense resolveram deliberadamente demitir toda a comissão técnica do time do Brasiliense, o time Candango. E olha que coisa, o time acabou sendo dirigido pelo médico do clube. E no segundo tempo, empatou e virou a partida vencendo por 2-1. Olha que coisa, mano. Começou a ser a moda pega em algum lugar do mundo. Pois é, o Brasiliense venceu o Real Brasília por 2-1 de virada depois da demissão dos dirigentes. Na nota, o Brasiliense esclarece o ocorrido e virou um assunto na noite desse domingo, comentado nas redes sociais bastante fora do comum, né? Vamos dizer assim, certo? A Série D continua, o Brasiliense vence o Real Brasília por 2-1 após demissão do treinador. E antes da gente entrar na Série A, vamos falar da Série B. Como sempre, destaco os times paulistas, destacando sempre o Santos. O Santos, sempre Santos, que dessa vez deixou a desejar. O time dos Piratas do Carille perdeu no Amazonas por 1-0. Em toda a história do Santos, foi a primeira derrota do clube no Amazonas. O Santos tinha feito 13 partidas antes em toda a história. Foram 10 vitórias e 3 empates lá na terra manauara, e dessa vez perdeu para o time do Amazonas, o bom time do Amazonas, por 1-0. O Amazonas não vem muito bem nas pernas na Série B. No meio da semana passada tomou um capote de 3-0 da Ponte Preta. Antes do jogo ainda teve um caso inusitado com o Jô, que acabou sendo detido pela polícia por não pagamento de pensão e acabou sendo liberado no outro dia lá em Campinas. E agora o Amazonas dá a volta por cima, vence por 1-0 a equipe do Santos, o Amazonas dirigido pelo Adilson Batista. E o time do Santos deixou muito a desejar, perdeu muitos gols. E falando em gol, o gol foi marcado pelo jogador Enio aos 18 do primeiro tempo lá na Arena Amazônia. Com a derrota do Santos, o novo líder agora da Série B é o Sport do Recife, que venceu o Brusque por 4-1. A Série B continua esta semana. O Santos enfrenta a Ponte Preta. Bom, agora viramos a página e vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Série A que só teve apenas 6 partidas disputadas nesse fim de semana. Eu tô gravando no domingo à noite, então o jogo entre São Paulo e Fluminense vai ser disputado na segunda-feira. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o jogo que vai acontecer ainda da data que eu tô gravando, certo? Vai ser um jogo futuro daqui, mas vamos dar uma olhadinha no presente, o que aconteceu. No sábado, Flamengo 2, Corinthians 0 no Maracanã, já vamos comentar sobre esse jogo. Nesse domingo tivemos Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 0, Cruzeiro 1, Fortaleza 1, Botafogo 1. Aí os jogos das 18h30, Bahia 1, Bragantino 0. Olha o Bahia aí subindo na tabela, hein? Tá achando que a parceria com o Grupo City era pouca coisa? E que o trabalho do Rogério Ceni também seria pouca coisa? Achou errado. E o Vasco consegue a primeira vitória, vencendo por 2-1 o time do Vitória da Bahia. Vitória da Bahia que, como eu já havia falado
domingo passado, depois da derrota contra o São Paulo, para mim é sério candidato a cair. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer do campeonato. Lembrando que nós tivemos 3 jogos adiados nesse fim de semana, 2 deles em função das enchentes que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Atlético Mineiro e Grêmio ainda está sem data para acontecer, e Juventude Internacional também. Tanto que o jogo entre Inter e Juventude, que iria acontecer pela Copa do Brasil, na primeira rodada dos jogos de ida, também não aconteceu, ainda está indefinido quando vai acontecer, né? E nós tivemos o adiamento de Criciúma e Cuiabá. O motivo disso é porque o Cuiabá disputou no sábado a semifinal da Copa Verde e acabou perdendo a vaga na decisão. Vencia por 4-0 Vila Nova de Goiás, acabou tomando 2 gols no final da partida. Na soma do resultado 4-4, levou a decisão aos pênaltis e o Vila Nova venceu e ficou com a vaga na decisão na Copa Verde. Vai enfrentar o Paysandu lá do Pará, certo? Falemos agora de Flamengo e Corinthians, o clássico das 2 maiores torcidas do Brasil, e deu Mengão, Flamengo 2, Corinthians 0 no Maracanã. Corinthians, ressuscitou o Tite, quem diria, hein? O grande treinador da história do Corintiana, que estava balançando no cargo lá no Flamengo, foi ressuscitado. Os gols foram marcados por Pedro e Johan durante a partida. E o Corinthians, que teve até boas chances no primeiro tempo, até tentou atacar o Flamengo de certa maneira, não conseguiu furar a defesa. O Flamengo acabou fazendo 1-0 com o Pedro. E não foi falha do Carlos Miguel, não. Ele deu um tiro desconcertante no zagueiro do Corinthians, tocou por baixo do Carlos Miguel, marcou o primeiro gol. No segundo, o Lohan estava livre e marcou o segundo gol no contra-ataque do time rubro-negro. Com a vitória e a classificação atual, o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, já está em segundo lugar, apenas atrás do Atlético Paranaense. Já vou comentar sobre o Atlético. E o Corinthians segue lá embaixo, vai ter que brigar contra o Z4 mais uma vez, e a pressão da torcida está aumentando, assim como a pressão do técnico Antônio Oliveira e assim como a pressão da torcida, com toda a diretoria, que está uma bagunça. Essa semana aqui, só assim, o noticiário do Corinthians foi mais bagunçado do que você pode imaginar. É rolo com o dirigente, é rolo com o presidente, e o resultado disso é que a gente já viu em muitos outros clubes, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo venceu por 2-0 o Corinthians, e o Corinthians vai ter que arrumar a casinha aí, joga nessa terça-feira pela Copa Sul-Americana, com pressão e tudo, vai entrar em campo. E passando agora para falar do último jogo que eu assisti nesse fim de semana, que foi Palmeiras e Atlético Paranaense. Jogo que eu assisti esse domingo, né? Pra verdade, que ainda vou ver o São Paulo nessa segunda, né? A partida aconteceu em Barueri e o Abel Ferreira reclamou novamente por jogar em Barueri. Ele sempre pergunta por que nós não podemos jogar no Allianz. Eu gostaria de jogar no Allianz, mas ele tem que se lembrar que isso é um contrato do Palmeiras com a W Torre, já que a Arena Barueri também é administrada pela W Torre, pela empresa com a qual tem parceria o clube da tia Leila. Apesar de tudo, o Palmeiras teve boas chances na partida, só que teve um jogo muito apagado do Hendrick e outros jogadores. Ainda no primeiro tempo, logo no finalzinho, um pênalti no jogador do Palmeiras, aqui com o Rony, que foi derrubado ali pelo goleiro Bento, e o goleiro Bento consertou catando o pênalti do Rafael Veiga no final do primeiro tempo. Ainda nos acréscimos dos acréscimos, o Atlético Paranaense teve uma falta, cobrança do Pablo, aquele ex-São Paulo, Pablo, que antes também era do Atlético Paranaense, marcou o primeiro 1-0, mandando no canto do goleiro Everton. Na segunda etapa, num cruzamento na área, o Gustavo Gomes acabou metendo contra, o Atlético chegou ao segundo gol e tinha chegado ao terceiro, porque o Canóbio havia marcado um no contra-ataque, mas a arbitragem pegou um impedimento, claro, o impedimento estava certinho antes de confirmar o gol. Ainda no final do jogo, um jogador do Atlético Paranaense foi expulso, o jogador Estival foi expulso pelo Atlético Paranaense. O Rafael Veiga chegou a ser expulso num lance, uma trombada dele com o Fernandinho. O juiz tinha expulsado ele imediatamente, mas depois foi ao VAR, e aí anulou a expulsão e meteu cartão amarelo tanto no Veiga como no Fernandinho, porque na trombada o Fernandinho também deu uma solada, meio sem querer, claro, mas podia machucar o jogador adversário. Resultado do jogo: na Arena Barueri,
Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. O Furacão é o líder do Campeonato Brasileiro com todos os méritos, deixando para trás o Flamengo, agora segundo colocado, deixando mais ainda para trás o Palmeiras e deixou sem que os outros times o alcance pelo menos até o próximo fim de semana. E o time do Palmeiras, que teve 4 jogadores que tomaram cartão amarelo, mais o João Martins e o próprio Abel Ferreira, vai muito desfalcado pro jogo da semana que vem contra o Criciúma, lá em Criciúma, jogo marcado às 11 da manhã. CBF, hein? Pra marcar jogo melhor do ruim, eles conseguem, né? Mas pra ajeitar outros problemas, não. O jogo vai ser às 11 da manhã e o Palmeiras vai com muitos desfalques. Praticamente acho que ninguém quer ir pra esse jogo, pelo visto, né? Mas tudo bem. O Palmeiras continua ainda lá entre os primeiros colocados do campeonato, mas agora um pouco abaixo, nesse momento está em 8º lugar, certo? Falamos agora de São Paulo e Fluminense, passando para segunda-feira. Muito bem, pessoal, eu estou gravando apenas esse trecho com áudio, porque não deu tempo para mim ir até em casa e usar a câmera, mas vai com áudio mesmo, vamos embora. E já agora segunda-feira à noite, já quase madrugada de terça-feira, o jogo São Paulo e Fluminense acabou faz um tempinho, lá no Morumbis, e o São Paulo venceu por 2-1 a equipe carioca. E para quem acha que foi um jogo fácil, um jogo tranquilo, não foi não. O jogo foi bem pegado, foi bem corrido. É claro que durante a partida o São Paulo atacou mais que o Fluminense. Num contra-ataque após o São Paulo perder mais um gol, né, tanto que ele perdeu logo no começo do jogo, a bola sobrou para o Keno marcar 1-0 aos 28 do primeiro tempo. Só que o São Paulo respondeu rápido. Aos 31, o gol do São Paulo foi marcado pelo Bobadilla, num erro de saída de defesa do time do Fluminense. Mais um erro daquela jogadinha do Diniz lá, né? Como sempre, acaba caindo no pé do adversário, igual foi no jogo do Corinthians, que em 2 falhas o Corinthians marcou gol. E dessa vez, uma falha da saída de bola, e teve a inteligência do Juan, que acabou recuperando a bola, tocando a bola para o Bobadilla dentro da área, e o Bobadilla marcou o gol de empate no primeiro tempo. Na segunda etapa, o São Paulo chegou a fazer 2-1 depois de uma jogada do Galopo, que ele passou para o Luciano, só que o juiz acabou anulando, o juiz Daronco, né? Acabou anulando o gol, falando que o Galopo tinha feito uma falta no zagueiro Lima do Fluminense. E o São Paulo continuou buscando o terceiro gol e até que conseguiu. Aos 38 do segundo tempo, após o cobrança de escanteio, a bola sobrou para o Arboleda marcar o segundo gol do São Paulo. O Arboleda, para mim, o melhor jogador em campo, né? Poderia ser o Alan Franco, né? Que jogou muito bem na zaga, mas eu prefiro escolher o Arboleda até pelo gol que ele marcou. A partir do gol do São Paulo, o time não atacou mais, praticamente deu só Fluminense buscando o gol de empate, mas sem efetivo sucesso. O São Paulo segurou e conseguiu ficar com os 3 pontos da partida. Partida que teve como destaque a discussão entre o Fernando Diniz e o Luciano, ainda no primeiro tempo. Depois do Manuel ter recebido uma falta, ter caído em campo, o Luciano acabou colocando a bola para fora. Aliás, o Luciano foi cobrar o lateral e o Diniz foi lá ficar bravo com ele, né? Os dois tinham uma amizade muito legal quando trabalhavam junto no São Paulo e manteve essa amizade, acredito eu, até então. Começaram a discutir em campo, aí o tempo fechou aí no primeiro tempo e o Daronco acabou expulsando o Fernando Diniz nos acréscimos do primeiro tempo. Nas declarações pós-jogos, o Luciano comentou, né, que o Diniz falou que a amizade acabou, né, e deu todo um bololô até engraçado se a gente for pegar todo o contexto do que aconteceu. Bom, mas isso aí não importa tanto, né? O que importa é que o São Paulo venceu a partida de virada, fica com os 3 pontos, sobe na tabela, agora é o 5º colocado, e o Fluminense despenca, continua na zona de rebaixamento. Aliás, entrou nessa rodada na zona de rebaixamento com a vitória do Vasco ontem. Com este resultado, o Fluminense agora na zona de rebaixamento, e pelo que eu vi agora há pouco na internet,
Fazia 160 rodadas seguidas que o Fluminense não entrava na zona de rebaixamento do Brasileirão. Infelizmente não deu tempo para ir buscar os dados, qual foi a última vez que isso aconteceu, mas aconteceu dessa vez. O Fluminense nesse momento é o primeiro na zona do rebaixamento. E só para encerrar essa parte, né, foi durante a entrevista coletiva agora há pouco do Zubeldia, foi perguntado muito para ele sobre o planejamento tático dele, os jogadores e como que ele estava se sentindo com o time melhorando, o time avançando. Ele disse que se sentia muito feliz, estava acreditando que o time tinha a condição de melhorar o desempenho e tinha condição de fazer bons jogos. Isso foi mostrado nos últimos jogos, né? Que são 6 jogos com o Zubeldia, 5 vitórias do São Paulo e 1 empate. Foi aquele 0-0 contra o Palmeiras. Além disso, o Zubeldia também comentou sobre a reabilitação de alguns jogadores, principalmente os jovens que não estavam tendo oportunidade, como o Juan mesmo e o Rodriguinho, e que vem fazendo a diferença, vem entrando bem nos jogos do São Paulo. Praticamente um jogo onde o São Paulo jogou muito bem, todos os jogadores praticamente um se apoiando no outro, todos com a mesma mentalidade de pedir o melhor para o clube, e esse foi o resultado da partida dessa noite. O São Paulo volta a jogar na próxima quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil dentro do Morumbi, valendo pela Copa Libertadores da América. E tomara que o Zubeldia consiga seguir tendo sucesso no clube. É muito bom para o São Paulo, é muito bom para ele mesmo, é muito bom para os jogadores, e quem gosta de futebol está gostando do que está vendo. É Zubeldia e alegria no São Paulo Futebol Clube. E agora? Bom, pessoal, voltamos aqui rapidinho antes de encerrar o vídeo, só para falar sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Como vocês sabem, a situação lá está muito caótica. A arena do Grêmio, a arena do Internacional estão simplesmente sem poder funcionar, o gramado todo alagado, cheio de lama, né? E que está prejudicando muito esses clubes. A Conmebol, ela já chegou a adiar jogos do Grêmio e do Inter para o início de junho. Assim que tiver a possibilidade, esses jogos serão realizados no início de junho, né? Mas há muitos outros problemas de infraestrutura, não somente apenas para os próprios clubes, mas para todas as cidades atingidas nessa enchente, né? Então, quem puder estar sempre colaborando, sempre estou afirmando aqui, quem puder estar colaborando com a causa para tentar ajudar o pessoal no Rio Grande do Sul, faça isso. Procurem os meios certos, que não sejam golpes, que não sejam furadas. Geralmente, como eu sempre falo, páginas de emissoras de TV, para quem não gosta da mídia, mas as páginas de emissoras de TV geralmente divulgam links certos de como você enviar dinheiro. Se você não puder enviar dinheiro, puder enviar algumas coisas como roupas, alimentos, água potável, que está precisando bastante, cobertores, porque a temperatura vai cair. Procura aí postos de coleta na sua cidade, na sua região, que logo tudo vai ser levado para lá, para a região sul do Brasil. E torcer aí para o pessoal do sul se manter firme e forte aí nos resgates, ajudar quem precisa. Tudo logo vai passar, tudo logo vai dar certo. Quanto à CBF e a paralisação do campeonato, né? Muita gente cobra essa paralisação. Nós temos que lembrar que tem 3 esferas a ser consultadas, né? A esfera esportiva, a esfera econômica e a esfera humanitária. Só pela esfera humanitária já seria o suficiente para paralisar. Mas já atinge essas outras 2 esferas. Uma, a esfera econômica, porque os clubes, não apenas o Grêmio, o Internacional e a Juventude que jogam a Série A, mas os clubes que jogam todas as outras divisões e os campeonatos internos, eles precisam manter o funcionamento do clube para que os funcionários que trabalham lá dentro, o massagista, a tia da limpeza, o rapaz que corta grama, tenham dinheiro para receber, né? Apesar que no momento o principal lá vai ser a limpeza, né? Mas eles precisam receber também, porque eles trabalham pelo clube, né? E aí nós entramos na esfera esportiva, né? Continuam adiando os jogos do Grêmio e do Internacional, beleza. Só que quando eles forem começar a voltar a jogar, que nem eu falei da Conmebol ter acertado para junho os jogos deles, vai ser muito complicado para esses 2 times, porque eles teriam que fazer uma nova pré-temporada, e com as instalações dos clubes todas prejudicadas, fica muito difícil. No meio da semana, o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo chegaram a ceder
avisar que vão ceder, se caso precise, para os clubes poderem vir trabalhar aqui no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas eu fico imaginando como é que a cabeça dos jogadores, de massagistas, de funcionários do clube, de deslocar de lá para cá, com tudo acontecendo para lá, pessoas sofrendo lá onde que eles vivem, onde que eles moram, né? Fica muito difícil, 3 esferas que tem que ser muito bem estudadas antes que se tomem decisões. É claro que, como sempre afirmo, pela esfera humanitária, seria o ideal paralisar e assim que tiver tudo um pouco mais resolvido, um pouco melhor, aí volta aos pouquinhos os jogos. Mas depende também do setor econômico, né? Muitos afirmam que com os jogos podem arrecadar dinheiro e mandar para lá. Alguns dirigentes já chegaram a falar isso. E também o setor esportivo, né? A esfera esportiva. E esses clubes têm que voltar em atividade para que estejam prontos a disputar não só o Brasileirão, mas também a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores. Tomara que a melhor solução seja tomada aí e os prejuízos sejam poucos, infelizmente prejuízos que já estão acontecendo, mas que sejam minimizados aí pelas autoridades e para quem comanda o esporte em geral, não apenas o futebol, né? Tem outras modalidades que são disputadas, né? Atletas que, inclusive, que podem estar indo para os Jogos Olímpicos agora daqui a 2 meses. E nós estamos aqui esperando a melhor solução possível. Além do mais, torcemos novamente, digo aqui novamente, pela recuperação do estado do Rio Grande do Sul aí, todos que puderem trabalhar para que consigam recuperar as estradas, os serviços médicos, os principais serviços, né, para que já comece a atender a população e tentar colocar de novo o estado do Rio Grande do Sul nos trilhos, tá certo? Muito bem, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui o vídeo, um grande abraço. A gente volta a ter o Falando de Esportes na próxima semana. Eu vou continuar ainda com mais alguns episódios do Falando de Esportes. E lembrando que eu só vou continuar com esse projeto futuramente, se caso tiver aceitação de vocês aí. Não apenas nas lives que eu faço de games aqui, que eu coloco os palpites aqui. Não tive eu faço palpites essa semana novamente, tive um problema aqui em casa. Mas eu pretendo fazer aqui da rodada 7, se tivermos a rodada 7. E é claro, já agradeço a você que assistiu o vídeo aqui no canal. Deixa o like, se inscreva no canal. Também se inscreva nas outras redes sociais, também na roxinha. Lá vão ser lives separadas aqui do YouTube, né? E seguimos firmes e fortes e torcendo para que as coisas melhorem. Grande abraço a todo mundo, fiquem bem, ótima semana e até o próximo Falando de Esportes aqui no canal do IGP. Grande abraço!